Olá, pessoal. Sou Luciana Rosas, mestranda em bioética aqui na PUC, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem importante, que são os direitos do paciente e da paciente nos cuidados em saúde. Não sei se alguma vez vocês já ouviram falar ou já leram sobre o tema. Depois aproveitem e comentem lá no nosso fórum sobre o seu conhecimento acerca desse assunto. E por que é importante a gente falar sobre os direitos dos pacientes? Porque ao longo do tempo, os pacientes eles foram submetidos a tratamentos e a procedimentos em saúde, muitas vezes sem o seu consentimento e contra a sua vontade. E foi no início do século XX, lá nos Estados Unidos, a partir de uma série de casos de desrespeito a pacientes que foram julgados pela Suprema Corte do país, é que a gente tem a origem do que se chamou de consentimento informado. Mas, embora isso tenha acontecido lá no início do século XX, foi só em 1970, ou melhor, na década de 70, que o paciente ele passa a ser reconhecido como sujeito de direito. E esse reconhecimento ele vai trazer consigo uma série de avanços. Por quê? O paciente ele passa a ter o direito de recusar qualquer tratamento ou procedimento em sua saúde, inclusive o de manutenção artificial da vida. E ainda ele passa a ter direito de acesso ao prontuário, o direito à privacidade, à confidencialidade das informações. Então, todos esses direitos, eles passam a ser objeto de proteção jurídica nos Estados Unidos na década de 70. E é nessa década também que a gente vai ter um caso muito importante, bastante emblemático e bem conhecido, que é o caso Carrie Ann. Ela era uma moça de 22 anos e no dia 15 de abril de 1975, ela deu entrada na emergência do Hospital New Memorial Hospital de New Jersey, nos Estados Unidos, com um quadro de inconsciência. Ela estava inconsciente, né? E por conta disso e de um prognóstico de não reversão desse quadro, os pais dela, que eram pais adotivos, solicitam em 1º de agosto de 1975 a retirada desse respirador. E o médico, que era o responsável pelo caso, ele negou esse pedido e alegou para isso problemas tanto de ordem moral quanto de ordem profissional. Os pais, então, eles recorrem à Suprema Corte e essa instância ela solicita para o hospital um parecer. E não havia um comitê de bioética, né, instituído à época nesse local. Um comitê ele é constituído, discute-se sobre o caso e elabora-se um parecer ratificando justamente que esse quadro não tinha mais nenhum tipo de possibilidade de reversão. Então, com isso, em 31 de março de 1976, a Suprema Corte ela concede o direito à família de solicitar o desligamento dos equipamentos dessa jovem. E mesmo com o desligamento, ela sobrevive por mais 9 anos sem o uso do respirador. Mas o que é esse consentimento informado, né? O consentimento informado, ele é um processo pelo qual uma pessoa ela dá permissão ou se recusa a se submeter a um procedimento médico, a partir de orientações recebidas sobre o seu diagnóstico, sobre o seu prognóstico, os meios e as formas de tratamento disponíveis e também os seus riscos. É um direito assegurado por leis que protegem a integridade física e moral do paciente. Então, aqui é importante a gente tomar atenção para essa palavra processo. Não é um simples documento que o paciente ou a paciente assina, mas se trata de uma relação de transparência, de confiança deste paciente com a equipe de cuidado, com a equipe de saúde, esclarecendo tudo que envolve esses procedimentos para que ele possa tomar a sua melhor decisão de forma autônoma. Então, como que isso está ao longo do mundo, né? Nos 27 países da União Europeia, apenas 5 eles não têm uma lei especial que trata sobre os direitos dos pacientes. A Áustria, a Bulgária, a Irlanda, a Itália e Malta. Já aqui na América Latina, no nosso continente, os países, a Argentina, o Uruguai, o Chile, o Equador e a Colômbia, eles contam com provisões legais sobre os direitos dos pacientes. Tá, mas e o Brasil nessa história toda? No Brasil, até esse momento, a gente não tem o reconhecimento do paciente como um sujeito de direito mediante uma lei nacional. O que isso significa? Que a gente não tem uma legislação
que preveja os direitos de todas as pessoas quando elas se encontram em cuidados de saúde. A gente vem falando sobre a importância dos direitos desses pacientes, mas quais seriam esses direitos? Tem uma série, a gente vai elencar aqui. Então, todo e toda paciente tem direito ao consentimento informado, à segunda opinião, a recusar tratamentos e procedimentos médicos, o direito de morrer com dignidade sem sentir dor e de escolher o local de sua morte, o direito à informação sobre a sua condição de saúde, direito de acesso ao prontuário, direito à confidencialidade da informação pessoal, direito ao cuidado em saúde com qualidade e com segurança, direito a não ser discriminado, direito de reclamar, o direito à reparação e o direito de participar da tomada de toda e qualquer decisão em sua saúde. Um marco importante sobre os direitos e a importância da definição dos direitos dos pacientes foi o que ficou conhecido como a tragédia da talidomida. A talidomida foi um medicamento descoberto na Alemanha em 1953 e que ele passa a ser usado como um sedativo. E o que acontece? A partir de 1961, com a ingestão deste medicamento por mulheres grávidas, constata-se que aproximadamente entre 10 e 15 mil crianças nasceram com malformação e aproximadamente 2 mil crianças morreram por conta da ingestão deste medicamento. Então, a partir deste fato, fica muito claro que é extremamente importante delinear e difundir estratégias com o objetivo de dar visibilidade social às pautas dos pacientes. Em termos dessa necessidade, é que surgem as organizações dos pacientes, também chamadas por OPs. E o que seriam essas OPs? Elas são definidas como organizações sem fins lucrativos, que são focadas no paciente e cujos órgãos de direção eles são ocupados majoritariamente por pacientes ou por seus cuidadores. E elas surgem como um lugar importante de compartilhamento de experiências e também de ajuda mútua. Ao longo do mundo, na década de 70, as OPs elas têm uma série de movimentos sociais que concorrem e vão dando força para suas atuações, dentre elas os movimentos dos direitos civis, dos direitos do consumidor, também o movimento dos direitos do paciente em saúde mental. E é na década de 90 que as OPs elas se expandem e elas estão associadas às rápidas mudanças sociais, quais sejam as melhores de condições para os pacientes e seus familiares, buscando um melhor suporte emocional, uma melhor orientação e informação e transparência. E aqui, a gente voltando para o Brasil, a gente constata que temos vários desafios, né? A gente não tem ainda uma compreensão muito clara da diferença entre paciente, que é a pessoa que se encontra em cuidados de saúde, os usuários, que são aquelas pessoas que buscam os acessos aos serviços e aos bens de saúde, e os consumidores, que eles são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui no Brasil especificamente, o foco das OPs está na reivindicação dos direitos de acesso a bens e a serviços de saúde. Então, isso a gente pode pensar também até pelas condições sociais, pelas dificuldades que as pessoas têm para conseguir, muitas vezes, o acesso à saúde, as OPs acabam se concentrando nisso, e é por conta disso que a gente acaba não tendo maiores evoluções e conquistas no que diz respeito aos direitos dos pacientes. Então, nós não temos uma lei que regula, como a gente viu lá atrás, né? Mas a gente tem um projeto de lei, sob o número 5.559/16, que é o Estatuto dos Direitos do Paciente, e ele é bastante inovador porque ele trata dos direitos do paciente sob a perspectiva dos direitos humanos, que são as garantias básicas e fundamentais às quais todos nós temos direito. Esse projeto de lei, atualmente, ele aguarda apreciação pelo Senado Federal, aqui do Brasil, e a importância da aprovação de uma lei nacional sobre os direitos dos pacientes, ela justamente deveria ser uma plataforma comum para todas as organizações de pacientes do Brasil. Por quê?
As OPs, elas ajudam a influenciar os processos regulatórios junto às agências reguladoras de medicamentos. Ela ajuda na superação de desafios relacionados ao desenvolvimento de novas drogas para doenças raras. Elas contribuem para a avaliação de tecnologias biomédicas, expressando a visão do paciente, tendo o paciente como centro dessa discussão. Aumenta a consciência social e promove o apoio de pares entre pacientes e familiares. Também contribui na consolidação dos mecanismos de participação social, difusão de informações e formação de políticas públicas. O reconhecimento pela sociedade de que os pacientes eles são sujeitos de direitos particulares com necessidades específicas e que a sua garantia impacta diretamente nos resultados em saúde e na qualidade dos sistemas de saúde em geral. Então, eu gostaria de convidá-los e convidá-las a todos. Aqui a gente tem algumas referências utilizadas na elaboração desse material. Eu vou disponibilizar também tanto o texto de base quanto este material de apoio para que vocês possam se aprofundar nessa leitura. Espero que tenham ficado curiosas e curiosos para entender um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante. Eu permaneço à disposição de vocês para dúvidas, para trocar conhecimentos, então basta vocês escreverem ali no Canva, seja no fórum, via chat, que a gente vai estar em contato, tá ok?